Bom dia, meu povo. Fala, bom dia. E aí, tudo tranquilo? Tudo sob controle? Bom mesmo? Sextou, hein? Vamos encerrar essa semana aí com chave de ouro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Galerinha, só para reforçar o aviso da última aula, o que vai cair na nossa P2, ditadura militar. Toda, tá? Todos os governos, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Esse é o conteúdo da nossa P2 que vocês vão fazer semana que vem, tá certo? Lembrando que essa prova ela é toda objetiva. Todas as questões são de múltipla escolha. São 10 questões da minha parte. Tranquilo? Bom, na última aula, eu estava ali comentando do Tancredo Neves e aí o nosso tempo encerrou. Eu vou retomar a partir desse ponto. E eu gostaria de fazer duas coisas importantes hoje, para a gente terminar de ver essa parte de história do Brasil, a partir de semana que vem, só história geral até o final do ano, tá? Eu queria comentar sobre a Constituição de 88, que vai ser aprovada após o fim da ditadura, já no governo Sarney. E eu queria trabalhar mais uma música com vocês. Uma música, dessa vez vai ser um rock, já no finalzinho da ditadura. Pode ser? O que vocês acham? A Nanda queria que fosse um funk. Mas não vou colocar funk na minha aula. Vai ser do Ultraje a Rigor, Samuel. Inclusive tem uma questão na prova sobre essa música que eu vou trabalhar hoje. Exatamente, esse mesmo. Galerinha, bora lá então? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. A música vai ser já no final, tá? Peraí. Eu vou ter que abrir de novo esse slide. Só um momento, galera. Acho que agora vai dar certo. Pronto. Então, só para a gente retomar o raciocínio, nós paramos nesse slide aqui, ó. Nós vimos que no ano de 1984 houve um movimento popular muito importante para a história do Brasil, o movimento das diretas já. Como o próprio nome já sugere, o que esse movimento queria? Que a população brasileira escolhesse o próximo presidente, isso seria no ano seguinte, em 85, por meio de eleições diretas. Daí o lema diretas já. Tinha até uma camiseta que fez parte do movimento, estava escrito assim, ó, eu quero votar para presidente. Aí um deputado da oposição, do PMDB, inclusive, chamado Dante de Oliveira, propôs uma emenda ao Congresso Nacional, uma emenda constitucional, ou seja, uma mudança na Constituição. Segundo a emenda Dante de Oliveira, já no ano seguinte, em 85, haveria eleições diretas para presidente. Só que essa emenda precisava ser aprovada, né, pela maioria dos parlamentares. E ela foi rejeitada, mesmo com toda a pressão popular. Dá uma olhada nessa manifestação aqui, ó. Isso aconteceu em Brasília, em frente ao Congresso Nacional. Mas não rolou só lá. Tivemos grandes manifestações da população nas principais capitais do Brasil. Teve aqui em Goiânia, teve no Rio de Janeiro, teve em São Paulo. A população foi às ruas. Em São Paulo, foi mais de 1 milhão de pessoas às ruas. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Cantando o hino nacional e gritando diretas já, diretas já. Galera, mesmo com toda essa pressão popular, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Vamos ver se vocês lembram? Por que ela foi rejeitada mesmo? Por que e como ela foi rejeitada?
E fiquei no vácuo, ó. Ninguém me respondeu. Vocês já esqueceram a coisa que eu falei quarta-feira? Imagina lá no Enem, hein? Vocês vão lembrar. Galerinha, os militares conseguiram barrar a emenda de Nando de Oliveira porque havia os parlamentares do PDS, que era esse partido aqui, ó, o antigo Arena. Opa, fui demais aqui. Os parlamentares do PDS, do antigo Arena, votaram contra a emenda de Oliveira. E ainda tinha a figura dos senadores biônicos. Quem eram esses senadores biônicos mesmo? Segundo ano. Bora, acorda aí. Bom dia, fala bom dia. Os senadores biônicos, isso, eram nomeados pelos militares. Nomeados pelos militares. Não é que eles eram militares, eles eram nomeados pelos militares. Os senadores biônicos, os políticos do PDS, do partido do governo, votaram contra a emenda da de Oliveira. Ela foi derrubada, ela não foi aprovada. Então, por incrível que pareça, gente, o movimento Direto Já, ele fracassou, tá? Mas por que os militares não queriam deixar a população brasileira escolher o próximo presidente já no ano seguinte? Hein? Por quê? Era só pirraça? Ou era medo? Isso, medo do quê? Medo de que algum político muito radical fosse eleito. Algum político da esquerda, como, por exemplo, um tal Luiz Inácio. Eles tinham receio de que um político como Lula fosse eleito presidente em 85 e mandasse punir os militares, por exemplo, por todas as atrocidades cometidas durante a ditadura. Então eles achavam que ainda não era o momento da população escolher o presidente. Resultado, teremos uma eleição indireta para presidente da República no ano de 1985. Me lembra aí. Quero ver vocês participando. Hoje vocês estão meio devagar, hein? Vamos acordar. Em uma eleição indireta para presidente, quem é que escolhe o presidente? Obrigado, Davi. Valeu, Cecília. Valeu, Ananda. Agora sim. Agora melhorou. O Congresso. Dentro do Congresso Nacional é formado um colégio eleitoral e ali dentro os parlamentares vão escolher quem vai ser o próximo presidente. Sabe quais eram os principais candidatos? Era um político do PDS, aquele partido que apoiava o regime militar, chamado Paulo Maluf. Paulo Maluf era o candidato do PDS. E o outro era Tancredo Neves. O Tancredo Neves, ele era do PP, partido que ele mesmo fundou, Partido Popular, mas ele fez uma aliança com o PMDB. E aí, Tancredo Neves, que era um político muito articulador, conseguiu a maioria dos votos. Foi eleito presidente do Brasil em 1985. Lembrando, está escrito aqui no slide, hein? Foi uma eleição indireta, ou seja, quem o escolheu não foi o povo, foi o Congresso Nacional. Lá dentro foi formado um colégio eleitoral que escolheu esse cara aqui, ó, Tancredo Neves, para presidente. Mas pergunta, ele chegou a assumir, galera? Chegou a assumir o cargo? Não, né? O Tancredo Neves, ele foi internado na véspera da sua posse, estado muito grave, ele já estava bem idoso, bem doente, e acabou falecendo, sem ter tomado posse do cargo de presidente, tá? Faleceu de causas naturais, tá, gente? Não tem nenhuma suspeita que ele tenha sido assassinado, não. Nem mesmo a família suspeita disso. A família sabia que ele estava doente. Tancredo Neves, então, faleceu. E aí? Quem vai assumir vai ser o seu vice. E quem era o seu vice? Vou mostrar agora para vocês. Era esse cara aqui, ó. José Sarney. Sarney, durante a ditadura, tinha feito parte do Arena. Vamos ver quem lembra. O Arena era que partido? Era o partido que apoiava a ditadura ou era a oposição? Tem cara de vilão de novela? Isso mesmo. O Sarney fez parte do Arena, partido que apoiava a ditadura. Certo?
Aí, no finalzinho, já no ano de 85, o Sarney mudou de lado. Ele foi para o PMDB. Entendeu? O Sarney, ele era do Arena, partido que apoiava a ditadura, e só no último ano ele foi para o PMDB, mudou de partido, mudou de lado. E aí ele foi eleito vice-presidente pelo PMDB. Como o Tancredo Neves faleceu, a gente acabou de falar disso, o Sarney vai assumir a presidência em 85 e vai governar até 1990. É claro que a eleição de Tancredo Neves, juntamente com Sarney, marca o fim da ditadura militar no Brasil e o início da chamada Nova República. Mas aí uma análise que eu queria fazer. Gente, eu costumo afirmar que na história do Brasil as coisas mudam para continuar do jeito que estão. Vou repetir a frase. Na história do Brasil as coisas mudam para continuar do jeito que estão. Por quê? A ditadura militar chegava ao fim depois de 21 anos e quem vai assumir o poder vai ser um filhote da ditadura. Isso mesmo, Sarney era um filhote da ditadura. Foi um político que ficou lambendo as botas dos militares durante todo o regime. E só passou para o PMDB no último ano. Então, assim, é meio triste isso, né? A ditadura acaba e o poder cai no colo de um cara que apoiou o regime militar. É até revoltante isso. Mas, durante o governo Sarney, teremos a consolidação do retorno da democracia ao Brasil. Beleza? Coloquei aqui só alguns tópicos. Não vai cair o governo Sarney na prova, tá? Só ditadura mesmo. Mas, pensando no seu Enem, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. No ano de 86, teremos a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte. O que uma Assembleia Nacional Constituinte faz? Constituinte. Ela vai propor, discutir, votar e elaborar leis para uma nova Constituição para o Brasil. Pergunta idiota eu vou fazer agora. Por que o nosso país precisava de uma nova Constituição, hein? Por que o nosso país precisava de uma nova Constituição nesse momento histórico, gente? E por que não tinha liberdade, Emily? Ah, muito bem, Cecília. Porque a Constituição que estava em vigor era aquela de 1967, lá do governo Castelo Branco. E isso era uma Constituição autoritária, uma Constituição ditatorial. E o Brasil agora voltava a ser uma democracia. Então a gente precisava de uma Constituição que fosse democrática. Essa Constituição vai ser feita, vai ser elaborada, repito, por uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai trabalhar quase 2 anos nisso. Foram quase 2 anos de trabalho. Ó. Veja as datas. Essa Assembleia Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos em 15 de novembro de 2006 e só concluiu seus trabalhos em 5 de outubro de 88, que é quando foi promulgada a nova Constituição do Brasil. A 7ª Constituição da nossa história. O Brasil já teve 7 constituições. E vocês estudaram todas comigo. Todas. Teve a de 1824, outorgada por Dom Pedro I, lembra? Aquela que tinha até o poder moderador. Teve a de 1891, lá do governo Deodoro da Fonseca, logo após a proclamação da República. Na era Vargas tivemos 2. A de 34, que foi a das leis trabalhistas, e a de 37, que foi a outorgada, a imposta por ele, já na sua ditadura, o Estado Novo. Depois veio a de 46, do governo Dutra, uma Constituição democrática. A de 67, que foi da ditadura militar, do governo Castelo Branco. E essa agora, a Constituição de 88. A 7ª Constituição da história do Brasil, que está em vigor até hoje. E ela vai receber um apelido, minha gente. Ela será chamada de Constituição Cidadã. Vocês sabiam disso? O apelido da nossa Constituição é Constituição Cidadã. Por quê? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat.
É verdade, Ananda. Teve uma negligência dos médicos na morte do Tancredo Neves, sim. Galerinha, essa Constituição se chama cidadã porque ela vai ampliar, como nenhuma outra anterior, os direitos à cidadania dos brasileiros, tá? E eu separei um materialzinho aqui para vocês só sobre essa Constituição cidadã. Deixa eu mostrar aqui, rapidinho. Aqui, pronto. Aqui nós temos apenas um resumo das principais características da nossa Constituição e que está em vigor, repito, até hoje, tá? Essa Constituição aí já tem 32 anos de idade. É importante demais, gente, você saber isso aqui, sabe por quê? Todos nós, sem exceção, estamos submetidos a essa Constituição, a esse conjunto de leis. Todos nós. Esse conjunto de leis está acima de todos nós. E ele vai trazer características importantes. Por exemplo, o retorno da liberdade de expressão, o fim da censura no Brasil. O racismo, pela primeira vez na nossa história, olha só, ele será considerado crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável porque não cabe fiança. E imprescritível porque não prescreve. Pode passar o tempo que for que você pode ser julgado e condenado por racismo. Importante isso, hein? Haverá também nessa Constituição, pela primeira vez na nossa história, o reconhecimento dos direitos indígenas e das comunidades quilombolas. Vocês sabem o que são comunidades quilombolas, né? Aquelas remanescentes dos antigos quilombos de escravos fugidos. E está previsto na nossa Constituição que o governo federal, também chamado de União, que a União tem que demarcar as terras indígenas e também as terras das comunidades quilombolas. Só que até hoje essas terras não foram totalmente demarcadas. E existe um desrespeito muito grande em relação às terras indígenas e também dos quilombolas, por parte de fazendeiros, madeireiros, garimpeiros e etc. Mas pelo menos no papel isso foi reconhecido, né? Falta reconhecer plenamente na prática. Outra coisa importante, destaquei aqui, ó, pela primeira vez na nossa história, pela primeira vez, os analfabetos ganham o direito de votar no Brasil. Isso aqui foi uma medida bem polêmica. Tem muita gente que é contra e tem muita gente que é a favor. Qual é o principal argumento contra o voto dos analfabetos? Ah, professor, os analfabetos eles não sabem nem ler nem escrever, quanto mais escolher de uma maneira consciente um candidato para um cargo importante. Também tem gente que fala que o analfabeto, em tese, ele vai ser mais facilmente manipulado, né, para trocar o voto por um saco de arroz, por exemplo. Só que isso é muito relativo, viu? Porque eu vejo muita gente com curso superior sendo manipulada por políticos imbecis por aí, né? Outra coisa, um argumento a favor do voto dos analfabetos. Eu quero que vocês reflitam junto comigo. Gente, quando uma pessoa é analfabeta, ela não sabe nem ler nem escrever, ela tem essa situação porque ela quis, ela escolheu isso, o que vocês acham? Ananda, eu concordo com você. Eu já convivi, já conversei com pessoas analfabetas que têm muito mais consciência política do que muita gente diplomada, né? Mas voltando à minha pergunta, quando uma pessoa é analfabeta, ela é porque ela quis, ela escolheu, tipo assim, ela teve todas as chances da vida dela de estudar, mas ela resistiu bravamente e falou assim, eu não vou aprender esse negócio, eu não quero saber ler e escrever. É assim? Claro que não, né? Pessoa analfabeta, gente, porque ela não tem oportunidade de estudar. E isso é uma falha do Estado, na grande maioria das vezes. O Estado falhou em não oferecer a essa pessoa, sobretudo ainda na sua infância e adolescência, a oportunidade de estudar. Aí pensa comigo, o Estado falha, não dá a oportunidade dessa pessoa estudar. Ela se torna analfabeta. Aí, por ser analfabeta, tiram dela o direito de votar. Ela é vítima do Estado e o Estado vai lá e tira o direito dela votar. Então ela é vítima duas vezes.
E ela não vai ter o poder de trocar o comando desse Estado para ver se esse Estado melhora, por exemplo, a política educacional do país. Então, o analfabeto, ele é refém de uma situação social. Por isso, de acordo com esse raciocínio, os constituintes, os deputados constituintes, decidiram que os analfabetos têm o direito de votar sim no Brasil. E isso foi a partir da Constituição de 88. Beleza? O comentário de Samuel foi maravilhoso. Desse modelo, Samuel, é verdade. Continuando. CLT, alguém lembra o que é isso? Nós estudamos, vou dar uma dica, que foi aprovado lá na era Vargas ainda. CLT, consolidação das leis trabalhistas, gente. A consolidação das leis trabalhistas será mantida e ampliada. Todas as leis trabalhistas que existiam anteriormente, todas serão mantidas, tá? Carga horária de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, licença maternidade, aposentadoria, indenização por demissão sem justa causa, salário mínimo. Aí depois veio o 13º já com o João Goulart, veio o FGTS com o governo Castelo Branco. Todos os direitos trabalhistas foram mantidos e eles foram até ampliados. Quer que eu dê exemplos? Vou dar aqui. Primeiro exemplo, a carga horária semanal foi diminuída. Antes era de 48 horas de trabalho por semana. Será reduzida para 44 horas por semana. Tá? A carga horária máxima de trabalho. 44 horas por semana. Antes eram 48. Outro exemplo, a licença maternidade será ampliada de 2 para 4 meses. Vai ser criada também a licença paternidade, que antes não existia. Lembrando que a licença paternidade são só 5 dias. Tá? O seguro-desemprego também vai ser criado. Seguro-desemprego. E nós teremos uma indenização a mais para quem for demitido sem justa causa. Uma indenização de 40% em cima do valor do FGTS para quem for demitido sem justa causa. Então, os direitos trabalhistas foram mantidos e ampliados pela Constituição de 88. Outra coisa, haverá previsão, estava previsto a realização de uma reforma agrária. Gente, isso não é papo de comunista, isso não é invenção do PT, tá? Tá na nossa Constituição. Reforma agrária nas terras improdutivas. E aí tem gente que fala assim, professor, mas eu acho errado tomar a terra da pessoa, a pessoa é dona da terra. Gente, presta atenção. A nossa Constituição, ela diz que a terra, ela tem uma função social. Sabe qual é a função social da terra? Produzir alimento. E aí você tem ricos fazendeiros que têm terras que não produzem nada, só servem para especulação. Fica lá a terra parada 10, 20 anos, só valorizando e não produz nada. Quem perde com isso é o país, tá? É a nação que perde com isso. E, segundo a Constituição, como é que acontece o processo de desapropriação? Vamos supor que eu, Vitor Hugo, eu tenho uma terra gigantesca, um latifúndio que é improdutivo. Ele não produz nada, certo? Existe um órgão do governo chamado INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Os fiscais do INCRA vão fazer um levantamento da minha propriedade e vão falar, Vitor Hugo, você tem que produzir alguma coisa na sua terra, senão nós vamos entrar com um processo de desapropriação. O fazendeiro, ele tem um aviso, ele tem um prazo, você tem tantos meses aí para começar a produzir alguma coisa na sua terra. Nós vamos voltar aqui para ver. Aí os fiscais voltam depois do tempo e eu não comecei a produzir nada, deixei lá parado. Aí sim o INCRA entra com um processo de desapropriação. Sabe o que a maioria das pessoas não sabe? O que acontece no processo de desapropriação? O governo federal, a União, vai pagar uma indenização para o dono daquela terra, equivalente ao valor de mercado daquela terra. Não é valor especulativo, é o valor que vale de verdade. E essa terra será distribuída para famílias de camponeses cadastradas em programas sociais. Entendeu? Então o fazendeiro, ele não sai de mãos abanando. Ele recebe a indenização do governo. Só que muitas das vezes é uma indenização menor do que aquele valor especulativo.
Ah, eu acho que minha terra vale 1 milhão. O governo vai lá e paga 500 mil. Não, tá pouco. Mas ele recebe dinheiro. Certo? É assim que a reforma agrária deve acontecer de acordo com a Constituição. O problema é que esses processos de desapropriação de terras no Brasil levam anos. Tem um processo que já tem 20 anos na justiça. E aí as famílias de camponeses, do movimento sem terra, começam a perder paciência. E aí começa a invadir as propriedades. E aí que gera aquela polêmica toda. Mas lembrando, está escrito aqui, ó, está prevista a reforma agrária na nossa Constituição. Só que ela acontece a passos de tartaruga. Sabe por quê? Lá dentro do Congresso Nacional, tem uma tal bancada ruralista. Responde para mim, a bancada ruralista, ela vai defender os interesses de quem? A bancada ruralista. Cecília, Lei Maria da Penha de 2006, tá? É uma lei mais recente, 2006. A bancada ruralista vai defender os interesses dos fazendeiros, dos latifundiários. E aí eles fazem de tudo para travar esse processo de reforma agrária, para ele acontecer a passo de tartaruga. Entendeu a ideia? A igualdade de gêneros, que nunca existiu na prática, né? A gente sabe disso. Professor, igualdade de gênero em que sentido? De não poder haver nenhum tipo de discriminação por conta do seu sexo, se é masculino, feminino, não pode haver nenhum tipo de discriminação e nem mesmo, olha só, diferença salarial. É inconstitucional uma mulher ganhar menos que um homem se ela exercer o mesmo cargo, tá? E trabalhar a mesma quantidade de tempo. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Inclusive, pesquisas do IBGE provam que as mulheres, em média, ganham menos que os homens. Então, essa igualdade de gêneros aí, ó, tá só na teoria. E a proibição da tortura, outra coisa que só existe na teoria, no papel. Por quê? A gente sabe que as forças policiais praticam tortura principalmente nas comunidades mais pobres. Porque quando a polícia entra no Alphaville, o cidadão pode estar errado, ele grita com a polícia e a polícia não faz nada, né? Vocês devem ter visto esse vídeo rolando na internet. Agora, quando a polícia entra nas comunidades, entra nas favelas, a conversa é diferente. Samuel está falando aqui, não pode na teoria, né? Na prática existe muito, sim. Já desisti de conversar com pessoas machistas, homofóbicas, racistas. Eu também, Samuel. E aí, para a gente fechar, gente, vai ser criado um novo estado. E olha, tem a ver com a gente. O estado de Goiás vai ser dividido em 5 de outubro de 88 e haverá a criação do estado do Tocantins. Foi o último estado a ser criado na federação, tá? Com a divisão de Goiás, parte norte passou a se chamar Tocantins. A nossa Constituição, gente, ela é linda. Ela é uma das mais bem elaboradas do planeta Terra. Tanto é que ela recebe um apelido belíssimo, a Constituição Cidadã, que amplia os direitos dos cidadãos, amplia a noção de cidadania. Na teoria, ela é próxima da perfeição. Só não falo que ela é perfeita porque eu não acredito que exista nada perfeito. Mas ela é uma Constituição maravilhosa, tá? A nossa Constituição. O problema é a sua aplicação. Como já diria Renato Russo, na sua música Que País é Esse? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. É irônico isso, né? É contraditório. Enfim, a hipocrisia. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Mas peraí, que futuro que a gente vai ter se a gente não respeita a nossa própria Constituição? Isso é um questionamento bastante contundente do Renato Russo. E aí vem o refrão, né? Que país é esse? Esse país louco que a gente vive. Tá certo? É uma música muito foda. Davi, a separação do Mato Grosso foi ainda durante a ditadura, foi no ano de 77. Em 77, aí não foi por Constituição, foi por um decreto. Os militares, na época que estava no poder o Geisel, os militares dividiram o Mato Grosso, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Beleza? A Nanda falou que ainda bem que separou.
porque o Tocantins ficou com a parte mais quente. Tá certo. Galerinha, eu vou colocar a caixinha de som para a gente encerrar a aula com a musiquinha agora, beleza? Vamos lá? Deixa eu só tirar meu fone aqui. Como eu disse, galera, a música vai ser um rock, é de uma banda chamada Ultraje a Rigor. Inclusive, essa banda, ela toca lá naquele programa do Danilo Gentili, o De Noite. Vocês conhecem? Pois é, aquela banda lá. Eles faziam sucesso demais nos anos 80. E o nome da música é Inútil. Inútil, do Ultraje a Rigor. Beleza? Sua mãe fica cantando aí, sua casa? Tá certo. Vou fazer um teste aqui se vocês estão ouvindo, tá? De novo? E aí, estão ouvindo? Beleza, beleza então. Vou mandar ver.
E aí, galera? Curtiram? Gostaram? Sim ou não? Gostaram, né? Galera, a reflexão é bem simples. Esse erro de concordância verbal aí, ele é proposital, né? A gente somos inútil. Até escreveu errado, é a gente separado, né? Nós somos inúteis, seria a concordância correta. Ou a gente é inútil. Então, quando ele fala a gente somos inúteis, está mostrando a ignorância do povo. E no seu primeiro verso, a gente não sabemos escolher presidente. Sabe qual a referência que ele está fazendo? A gente não sabemos escolher presidente. Ele está fazendo uma referência ao fracasso das diretas já. Está querendo dizer assim, que os militares insinuaram que o povo não dá conta de escolher o presidente. Por isso que a emenda da Ana de Oliveira foi rejeitada. Então, essa música foi lançada na época da direta já e fez uma crítica à não aprovação da emenda da Ana de Oliveira. A gente não sabemos escolher presidente. Galerinha, obrigado pela participação, pela presença. Um bom final de semana para vocês, tá?